A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse dia? Para quem não me conhece, eu sou a Lai e hoje eu vim aqui para pregar, para falar mais algumas coisas da parte de Deus para vocês, irmãos. E antes de mais nada, que Deus abençoe, que Deus cuide de cada um dos irmãos, que Deus dê cura para quem precisa de cura, que Deus abra a porta de emprego para quem precisa de um emprego, que Deus ajude na saúde, na vida financeira, no casamento, em todas as áreas que os irmãos precisem. Irmãos, a palavra de hoje fica no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante, que diz: Certo dia disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Irmãos, e essa é a pergunta que eu te faço hoje. Onde está a tua fé? A tua fé está em Deus? A tua fé está em Cristo? A tua fé está realmente no Senhor? Irmãos, porque é muito fácil a gente falar que a gente tem fé. Mas e verdadeiramente, será que você tem fé? Verdadeiramente, será que você está confiando em Deus? Verdadeiramente, será que você está entregando a sua vida ao Deus, Criador dos céus e da terra? Será que verdadeiramente, irmãos, você tem feito isso? Porque é muito fácil a gente falar que tem fé. E a Bíblia fala, irmãos, que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, muitas coisas acontecem. A gente não precisa ter uma fé imensa, irmãos. Se a gente tiver uma fé pequena, as coisas já acontecem na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, as coisas não acontecem na nossa vida por falta de fé. Porque a gente acha que a gente tem fé, mas a gente não tem. A gente não deposita todas as nossas fé, a nossa esperança no Senhor. A gente fica com medo, a gente fica tentando a gente resolver o problema. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva pela fé. Deus quer que a gente verdadeiramente tenha fé nele. Deus quer que verdadeiramente, irmãos, a gente confie nele. É fácil? Não, não é. Eu sei que não é. Eu sei que às vezes a gente fica com medo, a gente fica com receio, às vezes demora para acontecer. Mas tenha fé em Deus, irmãos. Tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Deus pode todas as coisas. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus fez tudo, irmãos. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, irmãos. Ele conhece, irmãos, o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro. Conhece tudo, irmãos. Você acha que Ele não sabe como te ajudar? Basta você ter fé nele. Basta você confiar nele. Basta você entregar tudo nas mãos dele. Muitas vezes não acontecem as coisas na nossa vida porque a gente não confia. A gente não tem fé em Deus. E não é isso que Deus quer, irmãos. Começa a se autoexaminar hoje e vê se você está tendo fé em Deus, se você está colocando tudo nas mãos de Deus, se você está acreditando em Deus. Faça essa autoexaminação, irmão. Se autoexamine e veja. Irmãos, comece a depositar toda a sua fé em Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O mar vai se abrir, tudo vai começar a acontecer, irmãos, porque você está tendo fé. Você está crendo em Deus e que Ele pode fazer. Sabe aquela promessa antiga que Deus prometeu, você já não acredita mais? Creia, Deus vai fazer, irmão. Se foi Deus que prometeu, Ele vai fazer, mas você precisa ter fé. Você precisa acreditar e confiar em Deus. Irmãos, não deixe as coisas do mundo te abalar. Tenha fé. Creia em Deus e entregue seus caminhos para Ele, que tudo mais Ele fará. Que Deus abençoe grandiosamente, irmãos. Amém.